vocês sobre a porcentagem, certo? Antes da gente começar a falar sobre porcentagem, a gente tem que saber onde ela surgiu, para a gente poder ter um embasamento e saber que não aconteceu do nada, né? Então, a porcentagem ela vem desde a época do Império Romano, quando o imperador Augusto ele impunha ali no seu império que cada negócio que fosse realizado deveria ser pago ao imperador 1% daquele, 1/100º daquele valor. O que significa isso? Que se, por exemplo, um comerciante ganhasse 100 moedas de ouro em uma negociação, uma seria do império, teriam que passar essa moeda para o imperador. Então daí surgiu a necessidade de se falar sobre a porcentagem. Esse símbolo que a gente usa hoje, ele só começou a ser utilizado no século XV. Antes disso, eles começaram a fazer abreviações para poder depois chegar nisso. Eles começaram com percento, porcento, até chegar na porcentagem, que é o que a gente utiliza hoje, que o símbolo é esse daqui. Então, porcentagem nada mais é que dividir um valor por 100. Visto isso, então, sabendo dessa origem, a gente pode começar a explicar como que se resolve uma porcentagem. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, 7%, o que isso significa? Como que eu transformo isso? Eu sei que porcento, como eu disse antes, é dividido por 100. Então, eu posso escrever aqui que eu tenho 7 dividido por 100. Eu tenho 7 centésimos, certo? Porcentagem, esse símbolo de porcentagem quer dizer dividido por 100. Eu posso escrever ainda também na forma de um número decimal. Como eu faço isso? Eu posso escrever também dessa maneira. Eu escrevo 7, e como é 7 centésimos, o que isso quer dizer? Que eu tenho que ter um número decimal com 2 casas depois da vírgula. Mas esse número não tem vírgula, é certo? Ele é um número inteiro, então a vírgula dele está aqui, ó, imaginariamente depois do meu número. Se eu estou dividindo esse número por 100, quer dizer que eu vou ter que ter 2 casas depois da vírgula. A minha vírgula está aqui. Se eu estou dividindo, eu ando com a minha vírgula para a minha esquerda. 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, vamos lá. 1, 2 casas. Ficou um espaço vazio. A gente tem que completar esse espaço com 0. Aí sim, coloco a minha vírgula e o meu outro zero. Fiquei com 0,07, que é 7 centésimos. Então, uma porcentagem, ela pode aparecer nessas 3 formas. Certo, gente? Vamos para agora mais um exemplo. Por exemplo, 25%. Como que a gente pode escrever esse 25%? Na hora, a gente precisa saber como faz essa escrita, como faz essa transformação, para a hora que a gente for resolver um problema, a gente saber o que fazer. Por quê? Porque na hora da resolução de um problema, eu não posso colocar na resolução esse símbolo de porcentagem. Certo? Então vamos lá, vamos escrever o 25 na forma de uma fração. Eu pego o 25 sobre 100. Tenho a minha fração aqui, 25 centésimos. Ou na forma de número decimal. Vamos escrever o 25, que a vírgula dele está aqui. Se eu vou dividir por 100, eu tenho que andar com a vírgula para a direita 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, 2 casas. Não tenho que completar, porque olha, está tudo certinho. Vou colocar a minha vírgula e vou colocar o meu zero antes dela. Tudo bem, gente? Isso é a maneira como a gente escreve, transforma a porcentagem numa maneira para a gente resolver o nosso problema. Ok? Então, gente, agora sabendo como que a gente faz para transformar a porcentagem
em uma fração ou em um número decimal, vamos fazer um exemplo aplicando isso. Vamos supor que você queira saber quanto é 5% de 400. 400 reais, 400 cadeiras, 5% de 400. Então, vamos lá. 5% de 400. Como que a gente resolve isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso daqui em uma fração ou em um número decimal. Vou explicar para vocês das duas maneiras. A primeira maneira, transformando em uma fração. Então, como a gente viu antes, esse símbolo quer dizer por 100, dividido por 100. Então, eu vou escrever a minha fração 5 dividido por 100. Transformei em uma fração. Esse di, gente, ele significa vezes, sempre, vezes 400. Agora eu tenho uma multiplicação. Como que a gente resolve essa multiplicação? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui eu sei que tem um 1 aqui embaixo do 400, porque 400 é um número inteiro. Então, vamos resolver. 5 vezes 400 dá 2.000. 100 vezes 1 é 100. Agora, como que eu resolvo isso aqui? Eu estou dividindo 2.000 por 100. A minha resposta da divisão aqui é 20. Então, eu sei que 5% de 400 é 20. Tudo bem? Agora, vamos transformar esse 5% aqui em número decimal. Eu vou escrever o 5, sei que a vírgula está aqui, ó, depois dele. Eu tenho que ter duas casas depois da vírgula, porque é centésimos. Então, 1, 2. Completa aqui com 0, ponho a vírgula e coloco 0. 0,05 de, que quer dizer vezes, 400. Como que eu resolvo isso aqui? Faço essa multiplicação. Vou fazer 400 vezes 0,05. Faço 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Terminei? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo uma multiplicação por um número decimal. Então, eu tenho que ver quantas casas eu tenho depois da vírgula para colocar também no meu resultado. Olha, aqui a gente tem duas casas depois da vírgula. Então, no meu resultado, eu tenho que ter 1, 2 casas depois da vírgula. Então, a minha resposta aqui é 20,00 ou somente 20 inteiros. Tudo bem, gente? Aqui tem um outro detalhe de como você pode resolver. Olha aqui, eu tinha 5 centésimos de 400. Como que a gente pode resolver isso daqui? Eu posso pegar o 400 e dividir por 100 e o resultado multiplicar por 5. Se eu divido 400 por 100, eu vou ter 4, certo? Então, 4 vezes 5, o resultado aqui também é 20. Então, essa é a maneira de resolver um exercício com porcentagem, quando te pede uma determinada parte de um todo. Então, agora para mais um exemplo. Vamos supor que você queira calcular 32% de 1.200, sendo 1.200 qualquer coisa da sua preferência. Então, vamos lá, 32% de 1.200. Vou resolver também para vocês das duas maneiras, com fração e com número decimal. Então, eu tenho que pegar o 32%
e vou transformar primeiro em uma fração, que é 32 centésimos. Como eu disse para vocês no exemplo anterior, esse de significa vezes 1.200. Como que a gente vai resolver isso daqui? Vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que aqui debaixo de um número inteiro sempre tem um número 1. Então eu tenho que fazer 32 vezes 1.200. Vamos resolver aqui, ó. Começo multiplicando pelo número 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 1, 3. A gente soma isso daqui, 0, 0, 4, 8, 3. Eu tenho que o resultado dessa minha multiplicação é 38.400. Agora a gente multiplica 100 vezes 1, que vai ser 100. O que a gente faz agora? Resolve essa divisão. Eu posso fazer a divisão de uma maneira tradicional ou simplesmente simplificar, cancelando os zeros. Então, eu tenho que minha resposta 384 dividido por 1, eu tenho aqui 384. Então, eu sei que 32% de 1.200 é 384. Fazendo agora por número decimal, eu tenho que transformar o 32% em número decimal. Duas casas com a vírgula para minha esquerda. 1, 2, eu tenho que meu número decimal é 0,32. Vou multiplicar isso daqui por 1.200. A continha que a gente vai fazer é exatamente a mesma. Eu só vou trocar aqui, ó, por 0,32. O nosso resultado é o mesmo, porém, eu tenho que lembrar que eu tenho aqui duas casas depois da vírgula. Então, o meu resultado tem que ter também duas casas depois da vírgula. 1, 2. O meu resultado aqui, 384,00 ou simplesmente 384. Tudo bem? A gente pode fazer também daquele outro jeito que eu expliquei para vocês. 32 sobre 100 vezes 1.200. Eu posso dividir o 1.200 por 100, que vai dar 12. E esse resultado multiplicar por 32, que vai dar 384. Ok, gente? Essa maneira de resolver uma porcentagem simples. Existem vários outros tipos de resolução e de problemas com porcentagem, mas por hoje a gente fica por aqui. Eu vou gravar outros vídeos para vocês depois explicando os problemas, explicando outras maneiras de serem resolvidos. Um beijo, espero ter ajudado e até a próxima!